1 Timóteo, capítulo 5. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a um pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras. Se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho,
por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. 1 Timóteo, capítulo 5. Tendo-se assim ocupado do obreiro, o apóstolo volta aos pormenores da obra em que Timóteo devia empregar a sua diligência e os seus vigilantes cuidados. Trata-se aqui, em todo o texto, do que toca exteriormente a um comportamento íntegro, às conveniências, quer quanto à posição dos indivíduos, quer quanto ao mundo. Paulo fala dos anciãos, das viúvas e do que convinha a uns e aos outros. Fala do que convinha às viúvas que ainda eram jovens e da honra devida aos anciãos que eram fiéis, particularmente aqueles que ensinavam. Não se ocupa aqui de nada do que é interior das relações da alma com Deus. Tudo se refere ao testemunho público que, perante Deus, convém à posição dos homens neste mundo. É importante notar isto. Embora nossa alegria se realize nos nossos privilégios celestiais, na nossa comunhão não se pode negligenciar nunca com impunidade os deveres habituais, nem as conveniências morais, e devemos ter sempre em conta os perigos práticos que se correm em razão do que é a carne. Podemos notar também que a Assembleia cuidava das viúvas que não tinham parentes capazes de as sustentar, e também que havia anciãos que não ensinavam. Timóteo não devia receber acusação contra um ancião ou presbítero, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Tudo isto dá testemunho ao fato de que o apóstolo dá as diretrizes que encontramos aqui, tendo em vista a ordem exterior, a manutenção do que é respeitável aos olhos de todos, e o respeito por tudo o que deve ser respeitado. Ao mesmo tempo, Timóteo devia ser cuidadoso em não dar a sua sanção pela imposição das mãos a ninguém que não lhe tivesse oferecido uma garantia moral que, na posição em que ele se encontrava, merecesse esse sinal de respeito perante os outros. Se o fizesse, seria participar nos pecados de que fosse culpado aquele a quem ele tivesse imposto as mãos. Não devia, pois, impor precipitadamente as mãos a ninguém. Verso 22. Os pecados de alguns estavam já manifestados e anunciavam o julgamento que esperava aqueles que os tinham cometido. Noutros, os seus pecados estavam ainda encobertos, mas eles apareceriam à luz no grande dia. Este fato era uma boa razão para Timóteo não fizesse nada de sua responsabilidade precipitadamente, devendo manter-se a si mesmo puro. Vemos aqui qual era a temperança habitual de Timóteo. O apóstolo exorta-o a usar da sua liberdade, tomando um pouco de vinho, por causa da fraqueza do seu corpo. Que belo testemunho da graça! Temos aqui a prova dos hábitos de Timóteo, deste fiel servo.
O Espírito nos mostra com que cuidado ele se guardava de excitar as suas paixões ou de as satisfazer, até nas mais pequeninas coisas. Vemos ao mesmo tempo a perfeita liberdade que tem o cristão de se servir de tudo o que é bom, quando há um verdadeiro motivo para isso, e o terno interesse que Paulo tem pelo seu companheiro de trabalho no Evangelho. Este pormenor forma um pequeno parênteses ligado à expressão: nem participes dos pecados alheios, mas que é de uma grande beleza. Estes cuidados que sugere o amor convêm perfeitamente ao apóstolo. Ele quer a santidade do seu representante, mas como saber respeitar Timóteo, guardar as conveniências que recomendava e mostrar a ternura que sentia no seu coração? Nota-se que o verso 24 se liga ao verso 22. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.